plástico leva 200 anos na natureza para desfazer, sei lá, 300, 400, nem sei quantos anos. E o óleo essencial com algumas gotas desfaz o plástico. Aí você tem uma ideia do que acontece dentro de você. Fala galera, beleza? Sou o Rafael, sou massoterapeuta. E nesse vídeo eu vou dar continuidade aos outros 2 vídeos que eu já gravei, que era sobre cada uma das unidades curriculares, né? Cada uma das matérias estudadas no curso técnico em massoterapia do Senac. Então esse vídeo é a parte 3. E o que a gente vai ver então é da UC11 até a UC15, né? Que é o total de 15 matérias que a gente tem no Senac, no curso de massoterapia. Se você ainda não viu o vídeo 1 e 2, eu vou deixar no card. Recomendo você assistir na ordem, a parte 1, a parte 2 e depois voltar nesse vídeo, para as coisas fazerem mais sentido, que eu estou seguindo a numeração do plano de curso, enfim. Aproveitar, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, tá? E ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas que tenham esse interesse nesse mesmo assunto. E é isso, vamos lá. Deixa eu fazer a transição aqui para mostrar para vocês minha tela do computador, beleza? Então, o C11, né, é da onde a gente vai começar hoje. Procedimentos massoterapêuticos de prevenção de lesões e recuperação muscular no esporte. É a massagem desportiva, tá? Eu não tenho nenhum material digital aqui, porque a gente estava tendo aula presencial, né, dessa matéria já. E falando isso porque eu fiz o curso durante pandemia, início de pandemia ali. Então, já estava presencial, já falei isso no outro vídeo, o professor não era muito amigo de tecnologia, então não tem slides, não tem nada desse tipo. Mas, posso pegar uma imagem aqui, origem e inserção muscular. Então, um exemplo aqui, o que a gente... Na UC3, né, do primeiro vídeo, eu falo da que a gente estuda anatomia, os músculos, parte óssea e tudo mais. Só que foi no meu caso, na parte... Na UC11, na parte esportiva, que a gente partiu para ver um pouquinho mais aprofundado a parte muscular. Então, a gente estuda aqui, por exemplo, deixa eu abrir uma outra guia. A gente estuda os músculos, né, a origem e a inserção. Por exemplo, aqui no bíceps. Tudo bem que na imagem não está mostrando muito bem. Mas aqui, por que é bíceps? Porque ele tem 2 origens e uma inserção. Tá? O tríceps tem 3 origens e uma inserção. Então, é isso que vai nomear os músculos, esses que têm mais de uma origem e inserção. Então o bíceps aqui não dá para ver direito, mas essa partezinha branca, aqui onde está o mouse, se você reparar, deixa eu ver se aumenta um pouquinho, ou tem outra imagem melhor aqui. Aqui. Então nessa imagem, a gente tem o bíceps, tá? O músculo em si, o ventre muscular, essa parte vermelha, tá? São 2 ventres. A gente tem a origem, são 2, né, que vão ser aqui na região do ombro. E a gente vai ter uma inserção, que vai ser aqui no antebraço. Então, a gente tem um músculo só, então ele começa único, e aqui em cima ele se divide, mais ou menos como fazer o número 2. Aqui, a origem, ele vai ter 2 origens aqui em cima, né? E aqui embaixo tem só uma inserção, onde chega e vira uma coisa só. Essa parte branca do músculo são os tendões, então tendão aqui em cima, tendão aqui embaixo, e a parte vermelha é o ventre muscular. A gente estuda um pouquinho mais a fundo esse tipo de conteúdo, tá? A gente vê também, deixa eu colocar aqui, pontos gatilhos. Pontos gatilhos, miofascial. Então a gente vê um pouquinho mais o que são esses pontos gatilhos que causam dor, né? Entende um pouquinho o que é. Por exemplo, aqui, ó, nessa imagem. Deixa eu ver se eu acho uma maior aqui. Então, a gente tem as fibras musculares, né? Todas retinhas, alinhadas ali e tal. E elas relaxam, se contraem e tal. Pode acontecer que em um momento ela se contraia e não volte
ela fica ali contraída, ela fica contraturada, tem uma pequena contratura ali, que é exatamente uma outra coisa que a gente vê, o que é uma contratura muscular. Enfim, e esses pequenos pontinhos que vão ficando contraturados podem estimular, podem formar um ponto gatilho. A gente vê o que é uma contratura, o que é uma distensão muscular, por exemplo, distensão muscular. Então a gente vai ver, ó, por exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo bom aqui, ó. Então, uma distensão, tá? A gente vai ter uma ruptura de fibras musculares. Ela pode ser parcial, pode ser total. E aí dão um outro nome, né? Tem o estiramento e a distensão. Tem algumas linhas de raciocínio que diferem isso. E outras que dizem que é a mesma coisa, que é só um grau de diferença, enfim. Mas a gente estuda essa questão das lesões, né? De contratura, de distensão, de estiramento. Então, a gente procura entender um pouquinho melhor isso, a origem e inserção dos músculos, as ações que eles fazem, né? Para entender realmente melhor a parte muscular, que nem o bíceps braquial. Então, quando você faz a contração dele, né? O que você tem? Você tem um movimento, uma ação, que é o quê? A flexão aqui do antebraço. Tá? Então, cada músculo é responsável por uma ação diferente e tudo mais. E a gente entende isso um pouquinho melhor. E, claro, na prática, a gente vai entender também, vai fazer a parte prática, a massagem, e entender os estágios. Que tipo de massagem que eu faço? Por exemplo, um atleta de, sei lá, de vôlei, que seja, antes de entrar num treino. Não precisa nem ser uma competição, a gente fala competição, mas é a prática do esporte. Então, antes de entrar numa competição, no treino ali, você vai fazer uma massagem muito mais rápida, dinâmica, sem aprofundar a musculatura, é uma coisa muito mais superficial e rápida, para levar aporte sanguíneo, para levar mais sangue naquela musculatura, para ela aquecer, né, ter mais oxigenação, ter mais nutrientes. E claro, um atleta de vôlei requer mais massagem, mais aquecimento em uma determinada área do corpo do que outra, né? Por exemplo, ele vai fazer muito salto, então a perna, panturrilhas, coxa, tudo mais, é bom estar bem aquecido, né? Também vai ter muito movimento de braço, então você tem que entender cada esporte que vai precisar mais. Se o atleta já tem alguma lesão, se ele está voltando de uma lesão, né, para você dar uma atenção a mais. Enfim, você pega um pouquinho esse pensamento. Agora, vamos supor que ele sentiu uma pequena contratura muscular. Ele falou, putz, deu uma segurada no músculo aqui durante o jogo. Tá no intervalo, enfim, de um set para outro, qualquer coisa assim. Que tipo de massagem você vai fazer ali na hora, rapidinho, alguns minutinhos para tentar aliviar isso? E a outra questão é, tipo, pós-prática esportiva. Então, ele jogou, beleza, acabou. Que tipo de massagem você vai fazer para ele estar pronto para o treino no dia seguinte? Ou para o jogo no dia seguinte? Né? Vai ser uma massagem já muito mais aprofundada na musculatura. Para você pegar todas as camadas, tentar liberar a musculatura. Né? Essas contraturas que podem ter, às vezes o atleta nem sentiu. Mas o músculo pode estar contraturado. Então você tem que tentar liberar um pouquinho isso, fazer o músculo voltar a ter performance 100% dele. Então vai ser uma massagem mais profunda, mais lenta e tudo mais dolorida consequentemente também, tá? De novo a questão da dor que eu falei no outro vídeo, na modeladora, na drenagem linfática. Dor, em algumas massagens, um incômodo, um pouquinho, uma dor de leve, pode ser até comum. Agora, dor do atleta, né, da pessoa se contorcer, de ter que segurar nas coisas, morrendo de dor, tá? Não. Tem muito vídeo que a gente vê em YouTube que o conteúdo do cara é esse, é fazer as pessoas sofrerem de dor e tal, mas não tem necessidade na prática. Pode ser dolorido sim, principalmente a parte esportiva, a gente sabe que esporte, principalmente alto nível, as pessoas vivem com dor, né, com dores, porque o esporte acaba exigindo isso. Mas na massagem, por mais que vá ser dolorido, não precisa ser um extremo assim. Mas enfim, então o C11 deu para ter uma ideia. O
O C12, realizar práticas complementares e integrativas não invasivas associadas às massagens. Práticas integrativas e complementares. Cromoterapia, aromaterapia, tá? Moxa bustão. Então, a gente estuda esse tipo de coisa. Cromoterapia, o que é? O tratamento, né, através das cores, tanto o efeito psicológico que essas cores podem trazer. Por exemplo, já deve ter ouvido falar que as cores do McDonald's são de propósito, o laranja, o vermelho e o amarelo, porque eles estimulam, né, a parte cerebral, assim, quando você vê, a você querer comer. Então, a mesma coisa, geralmente coisas mais calmas, mais zens, são cores um pouquinho mais neutras, um azul mais fraquinho, um verde mais fraco, até um marrom um pouquinho mais claro, no caso, né, que é mais fraco. Então, eles trazem a interpretação psicológica, né, que a gente tem disso, e cultural também, tem muito a ver. Então, a gente aprende um pouquinho o uso das cores, né, tanto das cores no ambiente, realmente, quanto das cores através de luzes de LED, enfim, para um tratamento de uma pessoa. Aí vem isso, parte de aromaterapia, os óleos essenciais, né? A diferença entre óleo essencial, óleo vegetal, óleo mineral, os óleos essenciais, que são o foco da aromaterapia. Então, como que você pode utilizar cada um, em cada ambiente, proporção que você utiliza, qual o efeito, né? Para que serve um óleo essencial, para que serve outro e tudo mais, como eles são extraídos, esse tipo de coisa. E uma coisa importante, igual eu falei, massagem modeladora não é para deixar hematoma, falei no outro vídeo. Drenagem linfática é lento, não é para ser rápido, com força. Fato. Não se ingere óleo essencial. Ponto. Tá? Tem uma certa marca aí que tem o nome do planeta que nós vivemos, que eles estimulam a ingestão de óleo. Eles têm umas balinhas, sei lá o que são feitas para ingestão, e aí eu não sei como é a composição disso, enfim. Mas eles estimulam a ingestão do óleo, do próprio óleo essencial. E assim, é coisa de retardado, na boa, de quem não bate bem nas ideias, não. Porque, cara, isso faz mal. O óleo essencial é muito concentrado. Infelizmente eu não tenho um vídeo aqui, mas tem um vídeo no YouTube, Instagram, sei lá o que, de um professor de química pegando óleo essencial, um copinho plástico desse de café e tudo mais, pingando óleo essencial de lavanda ali, ou de alguma outra que eu não lembro o que era, o copo plástico, que ele simplesmente reage quimicamente e ele derrete, abre. O plástico leva 200 anos na natureza para desfazer, sei lá, 300, 400, nem sei quantos anos. E o óleo essencial com algumas gotas desfaz o plástico. Aí você tem uma ideia do que acontece dentro de você. Inclusive sobre isso tem um documentário no Netflix chamado Indústria da Cura, e tem um dos episódios sobre aromaterapia, ingestão de óleo e tal. Dê uma assistida, lá tem inúmeros casos de pessoas que fizeram ingestão dessa marca do planeta aí que vivemos, que eu não vou falar o nome, e simplesmente quase morreram. Tá? Tiveram inúmeras alergias e tudo mais. É claro, nem todo mundo vai passar mal. Não significa que não faz mal, você não apresenta sintomas, não significa que não está te fazendo mal. Mas enfim, dê uma olhada. O C13. Desenvolver ações relacionadas à promoção de saúde e bem-estar em massoterapia. Essa UC é uma que enche linguiça, que enche carga horária, porque não tem muito o que fazer. Estimular, desenvolver ações relacionadas à promoção do bem-estar. O que a gente fez? Alguns slides, e foi nas salas do ensino médio mostrar pontos de Doin, né, que eu falo no vídeo 2. Falou um pouquinho da aromaterapia, que dá para usar para ansiedade, vamos supor, no dia de uma prova de vestibular, alguma coisa assim. Enfim, a gente dá dicas, né? Deu dicas do que as pessoas podem fazer de um autocuidado. É basicamente isso. E o restante dessas 48 horas aí de aula
professora ficava enchendo linguiça com um tema ou outro na sala de aula, a gente utilizou para fazer prática, enfim. Não estou dizendo que vai ser assim com você, não sei em qual Senac você vai fazer, qual professor que você vai pegar, mas a minha foi isso. O C, prática profissional, o C14, prática profissional em massoterapia, foi a parte prática, de fato, do tipo, estágio, né? Não tem um estágio obrigatório porque ele está incluído já na carga horária. Então, é quando a gente recebia os clientes, né, as pessoas externas do Senac, que agendavam através do site, e a gente fazia o atendimento real. Então, a gente não sabia quem era a pessoa, nada. Recebia o cliente ali, tinha uma ficha de avaliação, preenchia, fazia a entrevista, né, a avaliação toda, e decidia o que ia fazer. Se era uma massagem relaxante, uma coisa mais terapêutica, qual técnica que usar, que óleo que usar, enfim, entendi se a pessoa só queria relaxar, ou se estava com dor, esse tipo de coisa. Era um atendimento real. E aí, no final da aula, né, tipo, atendia e tal, liberava o cliente, e aí a gente pegava a ficha de avaliação, e aí tinha todas as anotações, né, da avaliação, e passava o caso na turma. Falava pro professor para ele falar, para ele ver, ó, legal isso aí que você fez, ou tipo, por que você fez isso? A pessoa falou que tava com dor sei lá, no pescoço. Beleza, aí você fez uma massagem relaxante. Beleza, a pessoa tá com dor, uma massagem relaxante pode ajudar e tal, né? Mas o foco da pessoa, ela foi lá porque ela tava com dor. Então, o foco seria você tentar trabalhar uma coisa mais terapêutica, um pouquinho com creme de arnica, sei lá o quê. E dar uma ênfase realmente, né, na parte de pescoço, trapézio aqui da cliente, porque tá tudo interligado para você aliviar aquela dor. E aí, por que eu fiz uma massagem relaxante com óleo de capim-limão, sei lá, entendeu? Então, se o professor não achava uma lógica naquilo, ele falava, ó, não faz muito sentido. Ou se você fez o que ele entendia que era o mais correto, legal, falava que tava bom, esse tipo de coisa. Dava um feedback, né? E aí, para fechar, então, o C15, vocês podem ver que ela tá aqui na lateral, que é o projeto integrador do curso técnico em massoterapia, né? O projeto integrador, PI. Ela é uma UC que a gente começou a ter desde a primeira semana de aula, porque como ela está aqui do lado no slide aqui na apresentação, ela integra, né? Daí vem o nome dela, todas as matérias. Então a ideia desse projeto é você desenvolver algo que você tente integrar todas as matérias nesse projeto. Claro que integrar todas às vezes é meio complicado. Vamos supor, o meu projeto, deixa eu abrir aqui, foi este site aqui. Tá, então, dentro do projeto integrador, você tem algumas opções para você escolher que tipo de projeto você vai fazer. Identificar um problema. No meu caso, eu identifiquei que tinha pouco conteúdo sobre massoterapia. Tem muito vídeo de massagem, como fazer massagem, como não sei o quê. Mas nenhum falava, não tem muitos vídeos, muitos conteúdos fazendo isso que eu tô fazendo agora. De pegar um curso e destrinchar ele, e falar o que estuda, o que não estuda, como que foi e tal. Então eu identifiquei esse problema e falei, é isso que eu vou tentar sanar. E aí fiz algumas publicações, né, tipo textos sobre o Douyin, sobre microsistemas e tudo mais. E o meu projeto foi esse, de apresentar, de gravar alguns vídeos para explicar no estilo que eu tô fazendo aqui agora e tal. E beleza, no meu caso eu conseguia abranger todas as matérias, porque se eu vou fazer um conteúdo explicando igual eu tô falando agora de todas as matérias, eu consigo colocar tudo junto. Teve gente que criou um Instagram falando da importância da massoterapia, né, das terapias integrativas no SUS. Então também conseguia abordar um pouquinho de cada matéria e tal. Teve gente que falou principalmente sobre óleo essencial, por exemplo, óleo essencial de lavanda. Fez um estudo, né, tipo, entre fazer uma massagem comum,
né, normal, com óleo neutro ou creme neutro, e fazer uma massagem com óleo essencial de lavanda, né, dissolvida no creme neutro, no óleo neutro. Fez uma comparação, se o cliente sentiu alguma diferença na questão, por exemplo, o óleo essencial de lavanda é muito utilizado na questão de acalmar, né, de reduzir a ansiedade, de dormir melhor e tudo mais. E aí eles questionaram, fizeram um questionáriozinho, se a pessoa notou, né, diferenças, como que foi e tudo mais e tal. Então, tipo, é claro, você inclui a matéria de anatomia, porque você fez a massagem, você inclui várias matérias. Mas, por exemplo, não cabia muito as matérias de origem oriental, japonesa, chinesa. Mas aí tudo bem, tipo, você tem que abranger um grande número de matérias, o maior possível, né? Mas se não dá para colocar todas, não é nada, tipo, a ferro e fogo ali. Mas enfim, acho que deu para vocês entenderem do que se tratava esse projeto integrador. Então, só voltar aqui no meu. Então, tentei trazer um número grande de informações sobre o curso técnico, isso que eu estou fazendo agora nesse vídeo, né, nessa série de 3 vídeos da matriz curricular. Eu abordei aqui na parte escrita também, fiz um textinho, coloquei links e tudo mais, falando o que é massoterapia, enfim. Então esse foi o meu projeto. No canal também tem um vídeo da minha apresentação do projeto, né, que foi a última aula, assim, para ser aprovado ou não, digamos assim. Enfim, e aí também recomendo que assistam esse vídeo, porque dá para vocês terem uma ideia de como foi a apresentação. Não foi nada formal no auditório. Algumas turmas, enfim, dependendo de como estão as coisas no Senac, fazem no auditório. A minha foi em sala de aula, porque o auditório estava reformando, algo do tipo. Então foi uma coisa mais descontraída e tudo mais. Foi só para a nossa turma mesmo e os professores, né, que iam avaliar. E a turma de estética, que entrou alguns meses depois da gente. E a gente atendia, às vezes trocava aulas com elas, né? Quando a gente precisava atender público externo, a gente pegava o pessoal da aula da turma de estética. E a turma de estética atendia a gente. Então tinha essa troca e tal, e elas assistiram nossas apresentações e tudo mais. Mas enfim, então é isso. Deixa eu voltar aqui. Espero que tenha ajudado um pouquinho nessa série de 3 vídeos aí a entender o que é estudado no curso técnico em massoterapia do Senac. Se você está pensando em estudar, quer fazer massoterapia, quer trocar de área, ou se você simplesmente gosta de massagem e quer saber um pouquinho do assunto e tudo mais, espero que tenha ajudado. Certo? 15 para 6 da tarde no momento. Eu tenho cliente às 6. Então, se inscreva no canal, deixa um like, compartilha aí, fique ligado nos próximos vídeos. E valeu! That's all for now.